Amém? Todos acharam? Colossenses 2, do 1 em diante. E diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto o corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me em vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, nela abundando em ação de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio das filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, na qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu arbítrio, com pretexto de humildade e culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não os proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homem, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Vamos estar orando? Senhor, meu Deus e Pai, lemos a Tua Palavra, Senhor, que agora o Senhor possa estar nos dando entendimento, Senhor, da Sua Palavra. Que possa ser o Seu Santo Espírito, Senhor, trazendo-nos entendimento dessa Tua Palavra, Senhor, para o dia de hoje. E que não sejamos somente ouvintes, mas também praticantes da Tua Palavra, Senhor. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão, pode se assentar, irmãos, por favor. Como nós estamos lendo, e nós lemos esse texto, no meu texto está: exortação à firmeza e depois advertência sobre acerca de falsas doutrinas. Essa carta, que está aqui aos Colossenses, é uma carta que foi dirigida também para Laodiceia e para Colossenses também. Mas eu queria falar para vocês um pouco sobre como era a igreja de Laodiceia. Porque veja, no primeiro versículo ele já fala assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne. Ou seja, até esse momento Paulo não tinha ido a essa igreja, a igreja de Laodiceia. E por que ele estava tendo esses combates? E por que ele orava e combatia pelos da igreja de Laodiceia? Então eu quero deixar algumas coisas para os irmãos primeiro. Essa igreja de Laodiceia, ela estava localizada na Ásia Menor, mais especificamente hoje nós chamamos de Turquia. Então lá na Turquia, certo? Perto de Jerusalém, um pouquinho mais ao norte, tem a Turquia, que é um país hoje que, se você entrar no mapa lá e digitar no Google Turquia, essa igreja de Laodiceia estava lá dentro do país hoje chamado Turquia. Tá legal?
E junto dela tinha outras duas cidades que faziam parte, digamos assim, como se fosse um mercado comum entre três cidades. Vamos dizer assim, como se fosse aqui Guarulhos, São Paulo e Santa Isabel. Dá para entender? São cidades próximas, não são cidades muito longe uma das outras. Mas tinham características diferentes. E perto de Laodiceia tinha então Hierápolis e a cidade de Colossos. Então eram três cidadezinhas próximas: Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Tá legal? Só para os irmãos entenderem o que acontecia. Hierápolis, ela tem uma característica muito interessante. Até hoje, essa cidade, ela tem fontes termais. A água lá é quente, não é uma água fria, é uma água quente. Quente mesmo. E eles falam que essas águas quentes lá, ela tem propriedade medicinal. Então guarda bem, Hierápolis tem água quente com propriedades medicinais. E depois nós vamos ver Laodiceia, o que é falado para nós sobre Laodiceia, que é essa igreja que nós estamos hoje, vivendo essa fase da igreja. Colossos já era diferente. Colossos não tinha água quente, tinha água fria. Olha que interessante. E a água fria servia por quê? Para refrescar. Então vamos dizer assim, uma cidade tinha água quente, por causa das termas, e aqui tinha uma cidade de água fria. E Laodiceia? Laodiceia tinha uma água morna, que era a junção dessas duas águas. Então o que eles faziam muitas das vezes? Eles tinham encanamentos que vinham de Hierápolis e encanamento que também vinha de Colossos. Então essa água se misturava e quando chegava em Laodiceia, ela chegava morna. E para que serve uma água morna? Para vômito. Se você tomar água morna, você vai ver que você vai vomitar. É para isso que serve a água morna. Hoje nós sabemos que a água morna também serve para banho, por exemplo. Você pode tomar um banho de água morna, é muito gostoso. Mas naquela época, eu até peguei um estudo que falava que foi achado uma pedra escrita, agora eu não vou lembrar o nome da pessoa, e que tinha diretrizes. Por exemplo, se a Adriana estava usando mais água do que devia, ela tinha que pagar uma espécie de uma multa para o Estado, para a monarquia daquela época. Se o Tom fosse lá e quebrasse o encanamento para fazer um gato de água, vamos dizer assim, né? Aí pagava não sei quanto de dinheiro. Então, ou seja, tinha os dutos, né? Tinha alguns já eram canos mesmos, assim, feitos pelo homem, não de plástico, não de PVC, mas de alvenaria. Mas as pessoas iam lá e queriam roubar uma água, mesmo que fosse morna, porque era melhor ter uma água morna, que depois podia esfriar para usar por alguma coisa, do que não ter nada. Então eles não tinham saneamento básico, né? Nós estamos falando aí de séculos e séculos atrás, mas tinha só essa água que chegava até a cidade e ela chegava morna. Então não dava para se tomar essa água. Vou falar um pouquinho mais de Laodiceia para os irmãos entenderem. Laodiceia era uma cidade rica e bonita. Ela ficava no interposto central. Então, para quem ia se locomover para as outras cidades e para cidades grandes, era obrigatório passar por Laodiceia. Então, era uma cidade que, por causa do mercado, do comércio dela, ela se enriqueceu muito. Os irmãos fazem ideia do que ela produzia? Ela produzia duas coisas. Ela produzia tecidos e colírio. Colírio. Tecidos e colírio para os olhos. Isso vai se assemelhar muito quando a gente for ler em Apocalipse 13, tá bom? Aí nós vamos ver. Porque o anjo que falava para João Batista fala da água morna, de colírio e de tudo. E hoje nós vemos muitas das vezes igrejas que estão exatamente nesse ponto. São igrejas riquíssimas. Mas são igrejas o quê? Mornas. Igrejas mornas. E lá em Apocalipse, quando a gente for ler, a gente vai ver o que vai acontecer com esse tipo de igreja. E Paulo estava falando exatamente isso. Esse combate era porque em algum determinado tempo, eu imagino, se vocês forem ler em Colossenses 4, ele vai falar da igreja de Laodiceia, mas também ele vai falar de uma, eu não sei se é uma pessoa que ele fala ali, e dá-nos a entender que a igreja começou firme, pequenininha, sabe? Uma igreja que estava correta diante do Senhor. Mas,
com o enriquecimento da cidade, ela foi desvirtuando o evangelho. E a gente vê exatamente isso acontecendo. O que Paulo estava combatendo é exatamente as coisas que estão, por exemplo, a partir do versículo 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Então Paulo estava combatendo em oração com esses irmãos de Laodiceia, porque tinham pessoas infiltradas já fazendo isso daí. Mas nós vamos chegar lá também. Para que os corações, no 2, sejam consolados e estejam unidos em amor e todas as riquezas da plena certeza da inteligência para conhecimento do ministério de Deus Pai. Deixa eu virar a folha que eu preciso virar aqui. Daqui, irmãos, eu tirei 4 coisas do versículo 2. Os desejos de Paulo pela igreja. Primeiro, um coração consolador. Que os seus corações sejam o quê? Consolados. Segundo, que a igreja estivesse unida em amor. Porque uma igreja que não está unida em amor, ela não tem uma das principais características de Cristo, que é o amor. Riquezas e certeza da inteligência e conhecimento do mistério de Deus Pai e Cristo. 4 coisas fundamentais que hoje nós precisamos ter isso enraizado em nossas vidas. Veja bem, volto a falar, um coração consolador, unidos em amor, enriquecido na plenitude da inteligência do Senhor e conhecimento dos mistérios de Deus. Isso são coisas que nós precisamos estar buscando no nosso dia a dia, por isso que a gente briga tanto de leitura da palavra diária. Essas 4 coisas você encontra na bula, aqui ó, no GPS, você não encontra em outro lugar. Isso é o que nós precisamos ter nesses dias. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Irmãos, todo está escondido em Cristo. Todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. Então você quer ter sabedoria? Peça a Deus que o dá. Em Cristo está escondida a sabedoria. Se eu preciso de sabedoria para lidar no meu relacionamento, não adianta falar só com o pastor. Eu não tenho sabedoria o suficiente para isso, mas Cristo tem. Então está nele, está escondido nele. Então você tem que procurar onde? No tom? Não, é em Cristo. Procure em Cristo você ter sabedoria. Como eu vou tratar com os meus filhos? Vai em Cristo, vai na Bíblia, ele tem essas respostas, eu não tenho. Então por isso que ele fala que em Cristo estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais persistência, mais facilidade em resolver o problema você tem, tá? O nosso cérebro foi feito diferente das máquinas. Olha que coisa fantástica. A gente nasce, já começa aprendendo. Na nossa cabeça ela não se enche. O nosso cérebro é a única máquina que você consegue enchê-la de conhecimento e ela nunca lota. Vamos supor, esse HD nunca enche. Você não vai transferir esse HD para um outro HD falando o seguinte, bom, vai complementando o que esse aqui aprendeu. Não tem como. Então não adianta você falar o seguinte, eu quero sabedoria, eu quero inteligência. São coisas diferentes. A sabedoria é algo que Deus vai te dar e a inteligência Deus permite você desenvolver. Os irmãos estão entendendo qual é a diferença, na minha opinião? Sabedoria é algo que Deus vai te dar para você tratar com as coisas. E inteligência é o que Deus possibilita você desenvolver. Por exemplo, no seu trabalho. Sempre existe uma forma melhor de ser feita. Sempre existe uma forma melhor de você fazer o que você sempre faz. E aí isso que é inteligência. Deus permite que você a desenvolva para que você cresça em inteligência e em conhecimento no que você faz. Então, sendo assim, quando você lê mais a palavra do Senhor, Ele não te dá só sabedoria, mas Ele também te dá a inteligência para você entender essa palavra, e aí entra o Espírito Santo para poder te auxiliar nessas partes. E digo, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Aqui está porque eu falo que começou bem. Começou bem, mas lá em Apocalipse você vai ver que está terminando mal. Mas começou bem. E muitas igrejas como a nossa começa bem e no meio do caminho se desvirtua.
se desvirtua. Começa pregando a palavra, mas no meio do tempo vai deixando que algumas sutilezas, que alguma palavra persuasiva vai modificando o evangelho devagarzinho, a gente não vai percebendo e a coisa vai mudando. Quer ver uma palavra persuasiva que muda? É enriquecimento. Quantos não vão falar de Jesus lá fora e falar o seguinte: vem para Jesus, que Jesus vai mudar a sua vida. Hoje você está pobrão, amanhã você vai estar ricão. Você tem um problema na sua família, Deus vai resolver isso rapidamente na sua vida. Então você vê que isso são situações o quê? Persuasivas. Quem não quer de hoje para amanhã estar bem financeiramente? Quem não gostaria? Né? Quem não gostaria que dentro da sua família tudo fosse como você quer? Né? E não respeitando como cada um acabou sendo construído a sua personalidade durante o tempo. E aqui a gente já começa a ver que, para ele estar falando, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, para que eles se mantivessem firmes naqueles 4 pontos que eu li, que seria um coração consolador, unidos em amor, enriquecendo na plenitude da inteligência, conhecendo os mistérios de Deus. Aqui eu acredito que Paulo já começa a perceber que alguma coisa já estava dando de errado. Já tinha alguém ou alguma coisa já estava minando o evangelho na igreja de Laodiceia e naquelas igrejas ali em região também. Para que ainda esteja ausente quanto ao corpo, contudo o Espírito estou convosco, alegrando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andar em Cristo, e isso não é uma coisa fácil, ainda mais nos nossos dias. Lá não era fácil, mas hoje também não está fácil. Hoje não está fácil. Você seguir andando em Cristo é uma vida de praticamente que você tem que renunciar o tempo todo. Você tem que renunciar a todas as coisas que muitas das vezes te são prazerosas. Quantos de nós, todos, podíamos estar em casa hoje, tendo um pouco de prazer assistindo televisão? Não podia? Podia. Mas se você anda em Cristo, você vai falar o seguinte: puxa vida, eu já tenho tão pouco tempo de prestar culto ao Senhor. Eu já não faço isso durante a semana, ainda no domingo eu tenho 2 horinhas e eu ainda roubo isso dele. Ou seja, eu não vou na casa dele para dar adoração ao Senhor. Então se a coisa já está difícil agora, a gente dando só 2 horinhas, imagina se a gente não dá nada para o Senhor. O quanto mais difícil vai ficando. A nossa sorte é as misericórdias dele que não se findam. Porque se não fossem as misericórdias do Senhor, a gente já não estaria mais aqui. Enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nele, abundando em ação de graças. Enraizados em Cristo e edificados. E eu fiquei pensando na verdade eu queria era só falar desse versículo, mas eu queria contextualizar tudo. Por que enraizados, irmãos? Eu fiquei pensando, por que enraizados? E alguma coisa me deu a entender o seguinte: qual é a função da raiz? Não é tirar o nutriente do solo, e aí ela manda para a árvore toda, aí vem da raiz, aí vai para o tronco, depois vai para os caules, depois vai para as folhas, das folhas muitas vezes vai para os frutos que ela dá, não é isso? Mas se nós estamos enraizados, ou seja, enfincado próximo à raiz, percebe que a seiva que vem da terra, ela está em abundância. É diferente da seiva que está chegando lá no fruto ou lá na folha, porque ela foi tendo que passar por várias partes da árvore e a árvore foi absorvendo esses nutrientes, tudo. Vai chegar nutriente lá? Vai. Mas não vai chegar como nutriente que está ali próximo à raiz. Próximo na raiz você tem coisas mais, digamos assim, em abundância para a árvore. Você tem mais minerais ali perto. Então quando você está enraizado em Cristo, a primeira coisa que você quer é ter comunhão com Cristo. Você não quer estar distante de Cristo. Por isso quando ele fala aqui, enraizados, é estar ali, ó, colado na raiz, está fundido na raiz, está junto com a raiz. E quem é a nossa raiz? Não é? Então vem tudo do Senhor para nós. E edificados, ele não está falando de fundação, a fundação já está colocada. Você não edifica nada se não tiver a fundação. Eu lembro quando esse prédio aqui foi construído, e quem construiu foi os irmãos da Cida. Antes de começar a levantar qualquer parede aqui embaixo, eu lembro que nós fizemos umas valas. Em cada canto desse camarada aqui tem
uma outra plataforma assim quadrada de quase 1 metro cúbico, 1 por 1 por 1, e depois ainda foi colocado 3 buracos com mais ou menos, acho que uns 3 metros de profundidade e 80 centímetros. Mais ou menos isso assim, ou grande assim. Para ser feito o quê? A edificação. A gente não poderia construir essas paredes e essa laje se não tivesse sido feita a edificação. Por que eu estou falando isso? Porque a edificação já foi feita. A edificação é Cristo. Ele é o nosso alicerce. Então, em cima de Cristo, é que a gente pode construir as coisas que Cristo permite na nossa vida. Porque nós estamos o quê? Edificados sobre Ele. Lembra da passagem da construção que é feita na rocha e a que é feita na areia? Né? Aí vem os ventos, sopra os ventos, sopra lá, 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 e aí a que está construída na rocha cai. Não? Não, né? Ainda bem que os irmãos estão acordados. Pensei que os irmãos estavam dormindo aqui, irmão, velho. Então não, estão acordados. Então na rocha, quando eles construíram na rocha, o que aconteceu? A casa ficou forte. Mas a casa que foi construída na areia, soprou os ventos, soprou a tempestade, e ele, a casa caiu. Então a casa não estava edificada sobre um fundamento. E a gente tem que ter que o nosso fundamento é Jesus Cristo. O nosso fundamento não é o pastor Alan, o nosso fundamento não é o Tom, o nosso fundamento não é o Roberto, o nosso fundamento é Cristo. A nossa vida tem que estar fundamentada, apoiada, alicerçada. E é interessante que depois que ele fez o alicerce, e ele vai colocando os blocos, e agora que a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo o seguinte: ele pegava o bloco, colocava o cimento e assentava sobre a viga, né, sobre esse alicerce. E aí que eu chego à conclusão de que aquele cimento era o Espírito Santo que estava colocando os blocos e fundindo aquela base. E nós somos esses blocos. Nós estamos sendo edificados sobre uma base. E essa base, para poder dar liga do bloco no concreto, na base, era o cimento. E aí eu faço uma alusão a isso, que seria o Espírito Santo sendo o cimento, que vai unir tudo isso. O corpo nosso, né, as nossas atitudes, a nossa vida em Cristo, junto com o Espírito Santo. Assim como fostes ensinado, nela abundando em ação de graça. Assim como fostes ensinados. Irmãos, como fostes ensinados, que fique na palavra. Por isso que tem que meditar na palavra, porque vem tempos e surgem tempos que esse evangelho está sendo minimamente deturpado. Minimamente deturpado. Hoje a gente vê uma adoração excessiva a pastores. Hoje a gente vê uma adoração excessiva a cantores. A gente vê tantas pessoas com tantas ideias malucas nessa internet que a gente fica, assim, confuso muitas das vezes. Então, se você está ensinado na palavra, como você foste ensinado, fica nela, com ação de graças. Tenha graça por tudo. Forme ações de graça. Quais são as ações de graça? Foi o que nós falamos no domingo passado. Toda boa obra que está contida em Deus. Tudo que você faz que é a vontade de Deus é a boa obra. É a boa obra. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. E olha como nós vivemos isso hoje. Já está tendo mistura de cristão com ciência e com filosofia. Cristianismo com filosofia, com estilo de vida, com modo de vida. E o nosso modo de vida não pode partir de uma filosofia humana, ela tem que partir da palavra de Deus. E muitas pessoas acabam se tornando presa de filosofia e dessas vãs sutilezas. Presa, fica amarrada. Teve um tempo que a gente foi convidado para fazer estudo bíblico, né, com um camarada aí, e que já no primeiro dia já gerou confusão. Já desde o começo do dia já gerou confusão, do primeiro dia. Porque você via que as pessoas que estavam ali estavam deturpando a palavra com ou filosofia ou com vãs sutilezas. Chegava ao ponto que você não podia falar amém, porque se você falasse amém, era errado. Você não poderia falar qualquer outra palavra, Adri? Fora amém, você lembra? Aleluia, ou glória a Deus, também não podia falar.
Sabe? Era coisas assim que você olha e você fala o seguinte, e tem muita gente presa a isso. Você quer ver uma coisa? Como tem gente presa a filosofias e vãs sutilezas, tem gente que está discutindo terraplanismo. Tem gente que ainda discute o nome de Cristo. Tem gente ainda que discute se Cristo foi morto no madeiro ou se foi morto numa cruz. Tem tanta coisa, gente, mas tem tanta coisa, e isso você vê que prende as pessoas. Prende as pessoas em discussão que não leva a nada. Filosofia que não leva a nada. O ponto principal se esquece. Não segue a Cristo. E não querem seguir a Cristo. Então você vê que hoje em dia é muito fácil. É muito fácil. Basta você assistir muitas das vezes a uma pregação na internet, a você olhar um vídeo e você acaba sendo contaminado por coisas que são pequenas, que são vãs sutilezas, são coisas simplesinhas, sabe? São coisas que não parecem que são problema na vida do cristão, mas que geram um estrago muito grande. E geram um estrago muito grande. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo, segundo tradição dos homens. Lembra que nós falamos aqui do ato de lavar a mão? Que para os judeus isso significava pureza ou algum tipo de santidade? E não tinha nada a ver, e Cristo foi exatamente contra isso. Né? E a gente está vendo hoje que muitas das vezes as pessoas estão presas segundo a tradição de homens. Fica preso segundo a tradição. Segundo os rudimentos do mundo. Eu fui ver o que é rudimento. É o princípio de uma ciência. É um princípio de uma ciência. Você quer ver rudimentos do mundo? Desculpa falar, Ananias, mas tu veio do macaco. Tu veio do macaco? Não veio, né? Nós somos criados segundo a imagem e semelhança do nosso Criador. Mas a ciência, os rudimentos da ciência fala que, Cida, você veio do macaco, desculpa. Mas é isso que eles falam. E nós temos a certeza que a coisa não é assim. A coisa não é assim. Mas ainda tem gente que se apega. É mais fácil você acreditar que uma célula saiu, sei lá, da água, aí essa célula foi se multiplicando, foi virando não sei o que, aí virou um primata, aí virou não sei um primata 2, 3, 4, 5 e se tornou um ser humano. Até lá não teve intimidade nenhuma para gerar uma criação, né? Não teve nada disso. Exatamente. É mais fácil você acreditar em tudo isso do que você acreditar que Deus chegou, construiu o homem do barro e falou assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Depois construiu a mulher e falou, crescei, vos multiplicai, vos frutificai, vos sejam felizes e tudo mais. Ficam no rudimento do mundo. E não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo, olha bem o que ele fala aqui. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Puxa vida, ele é completo. Ele é perfeito. Nele se incorpora toda a divindade. Ele fazendo parte como Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem como desassociar isso. Não tem como. Estais perfeitos nele que é a cabeça de todo principado e potestade. Puxa, mas até de principado e potestades de demônios, Cristo é a cabeça? É sim. Ele é o cabeça, ele manda. Não foi domingo passado que nós lemos que falava que ele estremece? Eu não vou lembrar se foi... Deixa eu ver aqui se foi em Tiago, Tito. Não foi. Acho que foi no estudo, não lembro agora. Foi no estudo? Foi no estudo, né? Então, vamos voltar lá em Mateus rapidinho, irmãos, só para a gente ler esse versículo. A gente acha rapidinho aí. Acho que não. Não. Eu perdi aqui, não é. Que fala que os demônios estremecem. Eu acho que não foi, acho que foi em Tiago, Cida. Só um minutinho. Tiago. Pode ser. Aqui mesmo. Obrigado, Adri. Tiago 2,19, que diz assim: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem
e estremecem. E aí nós lemos aquela passagem do endemoniado no domingo passado, que aí Jesus está chegando na cidade e o endemoniado pega e fala o seguinte: que tenho eu com você, Jesus? E aí depois ele fala o seguinte: permita que a gente entre nos porcos, não foi isso? Permita que entre nos porcos, e Jesus permitiu. Então, por que ele é a cabeça? Ele é a cabeça porque ele manda. Simples assim, todo o poder pertence a ele, tudo para ele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a plenitude de toda, como a gente leu aqui, ó, a plenitude da divindade está em Cristo, porque até os principados se sujeitam a ele. Quando Jesus chegou e eles já o identificaram, aí eles sabiam, ó, antes do tempo o Senhor já vem para nos atormentar, não é assim que eles falam? Né? Poxa, então eles sabiam que eles têm um destino certo lá no final. Só que Jesus falou, ó, chegou e ele resolveu a questão. Porque nele há toda a plenitude da divindade. E aí todo principado obedece. Quando o Senhor fala, quando o Senhor dá a ordem e fala, sai dessa vida, sai. Não tem meio termo. Não se discute com quem pode mais. Entendeu? Não se discute com quem manda. Se obedece. E Cristo manda. E quando Cristo manda, as coisas acontecem. No qual também está circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados, da carne, mas pela circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os dos mortos. Sepultados com ele no batismo. Por isso que eu falo que o batismo é importante. Porque no batismo você vai estar sepultando o velho homem. Isso é fundamental que todos entendam isso, principalmente quem ainda não é batizado. Porque veja o que fala aqui, ó. Sepultados com ele no batismo. Então quando nós nos batizamos, nós somos sepultados para o mundo, para as coisas erradas que nós fazíamos. E agora nós temos uma nova visão de vida, uma nova situação de vida. Então no batismo nós fazemos uma declaração para o mundo espiritual e para o mundo aqui que nós vivemos. Que fala o seguinte: agora eu tenho um Senhor, e é o Senhor Jesus Cristo. Então você é sepultado no batismo com ele, para que nele ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. E quando nós estávamos mortos nos pecados e na incircuncisão da carne, nos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as nossas ofensas. Então, ainda quando estávamos mortos de pecado e de tudo mais, na nossa carne, Cristo nos traz a vida novamente. Veja que a palavra vivificar é trazer a vida novamente. É algo que já estava vivo, mas que no fundo, não estava de acordo. Era tipo um vivo morto, vamos dizer assim, se pudesse existir essa palavra. É um vivo que não fazia nenhuma diferença. Estava vivo por estar. Mas vivificar é trazer a ser vivo novamente. E não precisar passar pela morte física. É uma transformação que Cristo nos fez, perdoando-vos de todas as ofensas. Então Cristo nos perdoa de todos os nossos pecados. Não é à toa que se fala que para um grande pecador há também um grande salvador. Então não importa o tamanho do pecado, quem quantifica ou qualifica o pecado somos nós. Se entra uma prostituta e senta aqui, alguém pode falar assim: ah, mas é uma prostituta. Se entra um assassino, o cara é um assassino. Mas qual a diferença dele para o mentiroso? É tão pecador quanto. Qual a diferença dela para uma mulher reclamona? Nenhuma. É a mesma coisa. Diante de Deus o pecado foi instituído como uma única linha. Todos pecaram e todos estão destituídos. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas nossas ordenanças, a qual de nenhuma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O pecado fez exatamente isso, irmão. Deus colocou uma cédula e falou o seguinte: todos pecaram, então todos estão destinados ao inferno. Ponto. Morreu. O Nicolas está destinado ao inferno? Tá. E o Tom? Também. E a irmã Denise? Também. Qual é a diferença?
A diferença é que quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, Cristo riscou essa cédula que era contrária nas suas ordens. Então Deus já tinha dado uma ordem, que todos, homens e mulheres, estão destinados ao inferno. Por quê? Porque não reconheceram a pessoa de Cristo. Quando reconhece a pessoa de Cristo, Cristo pega essa cédula que está lá e fala o seguinte: ah, é da Denise? Daqui, vou riscar. Por quê? Porque a Denise me aceitou como seu Salvador. Então eu vou riscar essa cédula na sua ordem que mandava a Denise para o inferno, mas agora não. Agora a Denise tem a salvação da graça. E aí olha por que ele faz isso. De alguma maneira que nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele pega essa cédula e coloca lá na cruz onde ele morreu. Ou seja, o sangue de Cristo, a morte de Cristo, nos dá a ascensão à vida eterna. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias da festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine o seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Isso é muito importante, irmãos, que a gente preste atenção nesse versículo, porque tem pessoas que querem dominar sobre outras pessoas. E ele fala exatamente isso. O seu arbítrio, o seu direito de escolha. Não deixe que as pessoas dominem o seu livre-arbítrio, o seu direito de escolher. Com pretexto de humildade, ou seja, você tem que ser humilde, mas no fundo, olha só, culto dos anjos, envolve-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Nós temos hoje algumas igrejas que a ênfase da palavra dela é muito a coisas de anjo, mas não da predominância de Cristo. E a gente tem que lembrar que a nossa salvação está em Cristo. Não tem anjo, não tem pastor, não tem profeta. A nossa salvação está em Cristo. Estando em vão inchado em sua carnal compreensão. Sabe o que isso daqui significa, irmãos? É que muitas pessoas falam que tem sonhos, que tem visão, mas o nosso subconsciente, ele é uma armadilha para nós. Quer ver uma coisa? Se você assistir um filme de serpente, de cobra, é capaz da noite você sonhar com cobra. E aí muitas das vezes vão falar o seguinte: cuidado, hein? Tem alguém te traindo aí, vai te dar o bote por trás. Cara, não tem nada a ver. O seu subconsciente recebeu tanta mensagem por 1 hora ou 2 horas sobre as cobras atacando, alguma coisa assim, isso ficou registrado no seu subconsciente. E aí a pessoa vai e começa a falar coisas que não compreende e começa a falar isso da própria carne. Não fala isso pela ação da palavra, não fala pela ação do Espírito Santo. Então a pessoa fala: ah, eu tive revelação de um livrinho de ouro que vai complementar a Bíblia. A gente viu isso e ouviu isso. Livrinho, recebeu do céu, da mão de Cristo, livrinho de ouro, um rolinho, complementar a palavra do Senhor, desde quando? Essa palavra, ela é única, ela é suficiente para a nossa salvação. Cristo jamais iria deixar alguma coisa, ou o Espírito Santo ia deixar alguma coisa errada. Lembra qual é a função do Espírito Santo? É convencer do erro, do pecado e do juízo. E lembra lá depois Jesus falando assim que ele testificaria de Cristo. O Espírito Santo testifica de Cristo. Ele não testifica de outra pessoa, ele testifica de Cristo. Que tenha por maldito. Então olha só que coisa. E foi sutil lá na igreja. E foi sutil. E aí a gente começa a perceber, você vê? Sutil palavras, sutil coisas. E são coisas que aconteceram com a gente lá no Jabaquara. Então não deixe, irmãos, tomem cuidado disso. E não ligando a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizando pelas juntas, ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Lembrando que o cabeça da igreja é o Tom. Não é não? Quem que é o cabeça da igreja? Ainda bem, porque eu já nem sei qual é a mão direita e qual é a esquerda. Então, quanto é fundamental que a gente saiba que o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Por que o cabeça? É porque da cabeça sai todo o direcionamento para o corpo.
É da cabeça que fala assim, olho enxerga, mão se move, pé anda, né? Mão pega. Então é de Cristo que sai todas as ordenanças. Não sai do pastorado, não sai de ninguém. Sai de Cristo. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrega ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? E aí entra muita coisa que é doutrina de homem nessa palavra. Tipo, a irmã Adriana vai para o inferno porque pintou o cabelo. Né? A irmã Ricele vai para o inferno porque está usando calça comprida. A irmã Cida porque cortou cabelo curto. O Ananias porque usa óculos. Nós vivemos isso também, irmãos, na nossa igreja. E a gente olha essa palavra e a gente vê, por que a gente ainda, se estamos mortos com Cristo, nos deixamos ser sobrecarregados por essas ordenanças? Crente não pode ir para a praia. Pô, desde quando? Uma natureza fantástica que Deus criou para os seus filhos. Se já está morto com Cristo, quanto ao princípio dessa ciência, de tudo que está acontecendo no mundo, por que vos carregam ainda as ordenanças como se vivesseis no mundo? Né? Então, a irmã usa brinco, vai para o inferno. Né? A irmã passa uma maquiagenzinha na cara, vai para o inferno. Isso é o quê? Isso é a ordenanças de homem. Não é a ordenança do Senhor. Não é o Senhor falando. Se o Senhor não quer que amanhã a irmã Denise use brinco, pode deixar que o Espírito Santo vai falar com ela. E quando o Espírito Santo falar com ela, ela vai tirar os brincos dela na naturalidade dela e não vai fazer falta. A salvação nossa não está presa nessas coisas. Não toques, não proves, não manuseis. Né? Tanta coisa que colocam para a gente. As quais todas as coisas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Está vendo? Vai perecendo. As pessoas não vão mais tomando parte disso. Ainda mais se começarem a ler a Bíblia e ver que Cristo nos chamou para a liberdade. Não é a liberdade do pecado, mas é a liberdade de vivermos segundo Cristo. Né? E quem vai falar aqui que a pessoa não pode tocar, não pode provar, não pode manusear? Ainda mais as coisas que estão aí que Deus criou para nós. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Porque calça foi feita para o homem. E a saia foi feita para a mulher. Só que se a gente se desevoluir, vamos dizer que existisse essa palavra, né? Voltar para trás lá, eu nem vou falar no tempo de Jesus, vamos chegar lá no tempo de Davi, né? Eu acho que os homens não usavam calça comprida, era uma espécie de uma peça única, diferente da mulher, claro, mas não era uma calça. A calça veio do conceito agora, de coisa moderna, né? Da idade moderna, da coisa que nós vivemos aqui agora. A decência, a ordem e a decência é uma marca, é uma característica de quem é cristão. Então você veja bem, quem segue a Cristo tem a ordem e decência dentro do seu coração porque ele quer seguir a Cristo. E você vê muitos cristãos hoje não tendo nem ordem e nem decência. Eu vi na internet esses dias que o pastor colocou as irmãs assim, tudo de saia bem curta ou justinha na primeira fila do banco da igreja. Né? Não tem necessidade. Não tem necessidade dessas coisas. E tem irmãs que vão com a saia tão curta, eu já presenciei isso, que toda hora no culto fica assim, ó. Na igreja que a gente ia acontecer isso daí. Ainda com os rudimentos do mundo carregam as ordenanças, como se vivesseis no mundo. Então tem muita coisa ainda dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, que ainda está com o pé lá no mundo. Entendeu? Está com o pé lá no mundo. Talvez um dia eu vou chegar à conclusão de que quando eu tiver que pregar, eu tenho que pregar de terno. Mas isso vai ser o Espírito Santo que vai me mostrar. E quando o irmão Ananias vier pregar, ele vai pregar de calça jeans, tênis e camiseta, como eu estou aqui hoje. E qual é a diferença? A palavra vai ser dada pelo Espírito Santo. Só que o trabalhar do Espírito Santo na vida dele é de uma forma, e na minha é de uma forma também. Que vai culminar com a nossa santificação. E assim a gente vai poder ver a Deus. Então a gente não pode ficar preso a esses rudimentos, porque na verdade são tudo preceitos e doutrinas de homens. Preceitos e doutrinas de homens. Então muitas das vezes a gente está preso ao que falam, mas a gente não entende o que realmente está por trás disso daí. A gente precisa ficar atento.
Você quer ver uma coisa? Hoje em dia, se você for ouvir louvores, por exemplo, desse mundo gospel, você vê que são pessoas que saíram do meio cristão ou falam que estão no meio cristão, mas estão associados com pessoas que não são cristãos. Eu fiquei sabendo essa semana que aquele louvor Aleluia é uma heresia, porque na verdade quem fez isso daí foi eu não vou lembrar o nome da pessoa agora, e que na verdade é uma afronta ao evangelho. Eu não sei ainda que louvor é esse, a gente precisa pesquisar que louvor é esse para a gente não cantar mais. Então são situações, ou se a gente não cantou, nem colocar no nosso hall de literatura. Por quê? Para que a gente não tenha a participação dessas coisas erradas. E isso a gente tem que estar olhando. Então o que acaba acontecendo? Muitas das vezes a gente já está ouvindo louvor, mas precisava ver quem fez, quem cantou. Né? Eu estava vendo hoje na hora do almoço uma moça que eu lembro dos pais dela, que era o Pepeu Gomes e a Baby Consuelo, né? Sara Shiva, isso mesmo. E ela falando literalmente sobre as coisas que ela lembra desde pequena, quando eram feitas músicas seculares. Depois ela se converteu, hoje está na igreja, e ela fala que ela conhece uma pessoa que chegou para ela e falou o seguinte, que quando ele vai fazer um louvor, ele faz para mulher, sei lá o que é aquilo lá, e depois ele troca as palavras. Secular. Isso. Aí ele troca amor por Senhor e uma outra. Por uma outra. Noção. Exatamente. Então a gente tem que estar, quando você lembrei, e o que a gente tem que ver? A gente tem que ver essa associação com o mundo. O louvor pode ser muito bacana, a música pode ser muito legal, mas não é correta. É igual aquelas músicas de enche linguiça. Você fica cantando ela, parece um mantra, sabe? Não sai daquilo. Você pega aquela estrofe, é uma estrofe só que o cara repete 5 minutos. Sabe? São coisas que a gente tem que olhar essas coisas e falar o seguinte, isso não serve para mim, isso não serve para a igreja, tem que cortar. Corta logo. Não dá trela para isso. Domingo passado eu estava indo para o Ipiranga e eu estava ouvindo uma rádio e falei, não vou ouvir música do mundo, que senão eu empresto o meu ouvido porque não deve. Notícia, eu já estou de paçoca cheia. Eu não aguento mais esse negócio de política. Estou pedindo para os meus amigos de WhatsApp, parentes e tudo, não manda mais nada de política para mim, que eu não quero mais saber. Cansei dessa história aí. Já cansou minha beleza. Não quero mais isso daí. E eu falei, eu vou ouvir uma rádio. Pra você ver, eu não tenho beleza nenhuma, já acabou, de tanto que eu vi isso daí. E eu estava ouvindo a rádio e parei numa rádio que eu acreditava que era cristã. Aí eu comecei a ouvir sobre a unção do umbigo. Do umbigo. Aí eu falei, mas onde isso tem na Bíblia, gente? E você vê as pessoas clamando por isso. É uma bênção, vamos fazer essa campanha do umbigo, sei lá, unção do umbigo. E você olha e você fala o seguinte, não tem nada disso na palavra. Nada disso na palavra. E as pessoas não querem ler a Bíblia. Então fica assim, nos preceitos e doutrinas do homem, aos quais tem, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Algumas coisas até parecem ser legais. Você falar o seguinte, poxa, é verdade, né? A mulher tem que ter o cabelo comprido, é mais charmoso, é mais bonito. Deus deu no lugar do véu, né, na hora da oração e tudo mais. Mas o que isso tem de valia no final? Nenhuma. Não tem nenhuma. Dá a nítida impressão de alguma coisa de sabedoria. E as pessoas fazem isso por uma devoção voluntária, humildade e a própria disciplina do corpo. O quanto nós vemos hoje que o corpo está sendo exaltado. Abre o seu Instagram, você vai ver. Se você abrir o seu Instagram, você vai ver o que você mais vai ver lá. Vai ver gente de biquíni, né, mulheres de biquíni, os caras de sunga na praia. Você vai ver os esportes como sendo feito, as roupas de uma forma sensual no esporte, não tinha necessidade. Você vai ver jogadoras de vôlei com shorts assim, parece fio dental, vamos dizer assim, né? Com qual necessidade disso? Nenhuma. Nenhuma. Mas a gente vê que hoje o corpo está sendo alguma coisa que as pessoas têm isso, não por saúde, mas para que os outros possam, endeusá-las. Eu sei que vocês estão entendendo a minha ideia. Criar em outras mulheres um sentimento de inferioridade,
criando nas outras pessoas um sentimento de que não vão conseguir atingir aquele propósito daquele corpo. Aí vai mostrar o cara saradão, né, bombadão, musculosão, um corpão bonitão. Aí você olha e você fala o seguinte: ótimo, e no final de tudo isso, o que vale? O que vale tanto cuidado pro corpo? E a gente vê que depois, quando o cara morre, o que acontece? Os bichinhos vêm lá, ó, a carne apodrece, cheira mal, já não tem mais nada daquela beleza toda que se mostrava. Você, quantas vezes... De culto ao corpo. Você vê quantas moças bonitas vão se submeter aqueles negócios de tirar gordura e acaba morrendo. Não tinha a menor necessidade de fazerem aquilo. E do que proveito teve? Então, que proveito tem você cuidar do corpo a esse ponto, né? E não cuidar da sua alma? É claro que a gente tem que se cuidar, né? Eu mesmo falo por mim, eu preciso me cuidar, mas eu sou relaxado. Mas eu preciso me cuidar, mesmo porque esse corpo é o templo do Espírito Santo, então eu preciso cuidar dele, certo? Eu preciso baixar minha glicemia, eu preciso fazer algum exercício, eu preciso disso. E a gente tem que cuidar, mas não fazer do corpo um culto e não seguir a Cristo. Porque isso aqui, irmãos, é matéria, não vai se aproveitar de nada. Se o Senhor vier, ele vai até ser transformado. Nem vai ser esse corpo, né? Esse corpo aqui não passa pelas paredes. E aí Jesus, quando ressuscitou, os apóstolos estavam aonde? Trancadinho, com medo. E ele entra, passa pela porta. Ninguém foi lá abrir, ele não bateu na porta. Ele simplesmente entrou. Tem algo para comer aí? Estava com fome. Imagina o susto. Né? Ah, eu imagino o susto. Mas olha, eu vou falar uma coisa. Eu acho que quando eles viram Jesus entrando assim, eu acho que foi um misto de medo com uma euforia, de uma alegria. Eu se estivesse lá, a primeira coisa que eu pensaria é o seguinte: meu, se ele ressuscitou, ele não vai mais embora. Ele vai ficar com a gente até o final. E a gente... Essa parte aí que ele entrou, Maria Madalena já tinha ido até eles avisar? Já. Mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Olha, exatamente isso. Né? Quantas e quantas estão, ou quantos, né, estão supervalorizando a aparência do corpo. E olha para isso. Mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E quanto mais a gente satisfaz a nossa carne, menos a gente satisfaz o espírito. Né? Não que, volto a falar, não que a gente não deve cuidar do nosso corpo. Tem que cuidar. Mas não precisa ser nesse exagero de como se fosse o corpo a coisa mais importante. A coisa mais importante, irmãos, é a nossa salvação em Cristo. O resto é resto. O resto a gente vai conseguindo com o tempo. Vai com dor aqui, vai com dor ali, se arrasta aqui, se arrasta lá, mas tudo diante da permissão do Senhor. Que a gente possa ter isso na nossa cabeça. E eu quero deixar para os irmãos um versículo só. Versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Não quer entrar nesse facho, irmão? Olha bem, se você não quer que ninguém te faça presa, porque vocês já viram um animal preso? Um animal silvestre preso? Dá dó, não dá? Num primeiro momento dá dó. Mesmo que ele esteja machucado, ele não quer ficar preso. Ele se debate contra as grades, ele faz qualquer coisa, mas ele não quer ficar preso. Mas aqui ele está falando, que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. A diferença aqui é que o animal não aceita ser preso. Aqui a pessoa está presa e gosta. Esse é o problema. A pessoa já está acostumada com isso aqui. A filosofia e essas vãs sutilezas, que nem eu falei do livrinho de ouro, entra no ouvido e faz aquele comichão que nem a palavra fala, se ajuntam doutores, né, para suas próprias vontades, por meio de filosofia e vãs sutilezas, porque a pessoa gosta de ouvir isso. Quem não gosta de ouvir de prosperidade? Quem não gosta de ouvir que Deus vai resolver todos os seus problemas? Quem não quer ouvir que quando você vem para Cristo a vida é uma maravilha? Quem não quer ouvir isso? Quer, mas aí fica preso em filosofias e vãs tradições, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo, segundo os rudimentos que é o quê? Princípio de uma mesma ciência.
e não segundo a Cristo. Fica com esses versículos, irmãos, para os irmãos poderem meditar durante a semana nesses versículos, amém? Vamos ficar de pé então, irmãos?